A casa é muito mais do que 4 paredes e um teto. É o santuário onde a família se fortalece, onde a fé é cultivada e onde os valores são transmitidos de geração em geração. Mas assim como cuidamos para que nada físico danifique nosso lar, precisamos estar atentos às influências espirituais e morais que permitimos entrar pela porta. Em Provérbios 24, versículo 3, a Bíblia nos lembra: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se estabelece. Essa sabedoria não se trata apenas de escolher móveis ou cores para decoração, mas de discernir quais pessoas e influências têm permissão para fazer parte do ambiente familiar. Algumas pessoas, mesmo sem más intenções aparentes, podem trazer consigo sementes de discórdia, tentação ou enfraquecimento espiritual. Assim como um jardim precisa ser protegido de pragas que podem destruir suas plantas, nosso lar precisa ser guardado contra influências que podem corroer seus alicerces. E é sobre isso que vamos refletir. 3 tipos de pessoas que, por mais que pareçam inofensivas, podem trazer consequências graves se tiverem livre acesso ao nosso espaço sagrado. Há um tipo de visita que chega com sorrisos largos e palavras doces, mas carrega consigo um veneno sutil, aquele que parece se alimentar de espalhar notícias, mexericos e histórias que nunca edificam. Esse é o fofoqueiro, pessoa que transforma conversas inocentes em campos minados de desconfiança e mal-entendidos. O ambiente de um lar cristão deve ser marcado pela paz e pela edificação mútua. Quando permitimos que fofocas e murmurações encontrem abrigo em nossas casas, estamos abrindo a porta para um espírito de divisão que pode corroer até os relacionamentos mais sólidos. Não é sobre ser antissocial ou desconfiado, mas sobre proteger o que é sagrado. Quantas famílias foram divididas porque deram ouvidos a histórias mal contadas? Quantas amizades se romperam porque alguém repetiu o que não deveria? O fofoqueiro muitas vezes se apresenta como bem-intencionado, dizendo que está apenas alertando ou compartilhando informações, mas seu verdadeiro fruto é a desunião. Um lar saudável é aquele onde as palavras são filtradas pelo amor e pela verdade. Onde as conversas edificam em vez de destruir. Onde os ouvidos estão mais abertos para ouvir o que une do que o que separa. Quando identificamos esse padrão em alguém, precisamos ter sabedoria para estabelecer limites claros, não por julgamento, mas por proteção do que Deus nos deu para cuidar. Existe um tipo de pessoa cuja influência é tão perigosa quanto sutil, aquela que não necessariamente pratica o mal de forma explícita, mas trabalha para torná-lo aceitável, comum, até mesmo desejável. Esse é o incentivador do pecado, indivíduo que traz consigo uma atmosfera de compromisso moral disfarçada de mente aberta ou modernidade. No seu livro Paz com Deus, Billy Graham faz uma observação profunda. O maior perigo não está necessariamente nos que se opõem frontalmente a Deus, mas nos que gradualmente nos afastam dele com pequenas concessões. Essa advertência revela como o inimigo age, raramente através de ataques diretos, mas sim pela lenta erosão dos padrões divinos. Quantos lares cristãos foram minados porque permitiram que visões contrárias aos valores bíblicos fossem normalizadas em suas mesas de jantar? Quantos jovens perderam sua fé porque cresceram ouvindo que todo mundo faz ou isso não é tão grave assim? O incentivador do pecado raramente aparece como vilão. Muitas vezes se apresenta como amigo, parente ou colega bem-intencionado, mas seu efeito é como fermento que leveda toda a massa. Um exemplo histórico marcante é o de Jonadab, amigo de Amnon, 2 Samuel 13. Enquanto Amnon lutava com paixões pecaminosas, Jonadab não o confrontou com a verdade, mas ajudou a arquitetar um plano para satisfazer seus desejos ilegítimos. O resultado foi trágico: estupro, ódio e eventual morte. Assim funcionam os incentivadores do pecado. Suas palavras parecem ajudar, mas na verdade destroem. Proteger nosso lar dessas influências não significa viver em uma bolha, mas cultivar discernimento para reconhecer quando um conselho, uma piada ou um comentário aparentemente inocente está na verdade trabalhando para minar os valores que sustentam nossa família. A casa deve ser um lugar onde o pecado é chamado pelo nome, não onde é disfarçado de liberdade. Em um mundo onde a fé cristã enfrenta crescente oposição, surge um tipo de pessoa particularmente perigosa para a saúde espiritual do lar. Aquele que não apenas discorda, mas ativamente desafia e ridiculariza os princípios bíblicos. Este não é o questionador sincero, mas o antagonista que busca minar os fundamentos da fé familiar. As Escrituras nos alertam: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. Quando permitimos que vozes contrárias à fé tenham espaço em nosso lar, estamos abrindo a porta para uma erosão lenta, porém constante, de nossas convicções mais profundas.
O perigo não está no debate honesto, mas naqueles que buscam semear dúvidas onde deveria haver certeza. Um exemplo marcante encontra-se em Reis 13, onde um homem de Deus é enganado por alguém que se apresenta como profeta, mas que na verdade o desvia da vontade divina. A lição é clara: nem todo que fala em nome espiritual merece nosso ouvido. Algumas pessoas entram em nossas casas com o único propósito de questionar a autoridade dos pais, ridicularizar as práticas de fé ou apresentar alternativas mais modernas aos valores bíblicos. O lar cristão deve ser um lugar onde Deus é honrado sem reservas, onde a oração é natural como respirar, e onde a palavra é a autoridade final. Quando permitimos que oponentes da fé tenham voz ativa em nosso espaço sagrado, estamos cedendo terreno que nunca deveria ser negociado. Isso não significa isolar-nos do mundo, mas proteger o que é mais precioso, a fé que sustenta a nossa família. Diante desses três perfis, fica claro que proteger nosso lar vai muito além de trancas e alarmes. Trata-se de discernimento espiritual para reconhecer quais influências edificam e quais destroem. Que Deus nos conceda sabedoria para guardar nossos lares como santuários onde sua presença é cultivada e seus valores são preservados. Que Ele abençoe cada família que busca viver segundo seus princípios. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.